Olá, pessoal. Eu sou a Bruna e hoje eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre a nomenclatura dos ácidos. Vamos lá? Então, pessoal, antes de iniciar a nomenclatura dos ácidos, eu queria deixar uma perguntinha para vocês. Eu queria que vocês pensassem onde vocês encontram os ácidos no dia a dia de vocês, no cotidiano de vocês, onde ele está presente, se ele está presente na alimentação, se ele está presente nos materiais que vocês utilizam, na escola. Eu quero que vocês pensem. Enquanto isso, eu trouxe dois exemplos para vocês de ácidos no presente no nosso cotidiano, que são naquelas balinhas de sabor azedo e nas frutas cítricas, como limão e laranja. Então, eu quero que vocês pensem também onde vocês encontram ácidos no dia a dia, hein? Então, agora eu vou falar com vocês sobre a nomenclatura dos ácidos. E para vocês conseguirem entender a nomenclatura dos ácidos, vocês precisam saber que os ácidos eles são divididos em dois grupos, que são os hidrácidos e os oxiácidos. E eu vou trabalhar cada um deles com vocês separadamente. Eu vou começar falando com vocês sobre os hidrácidos. Os hidrácidos são aqueles ácidos que não apresentam oxigênio. E olha como que a gente vai realizar a nomenclatura deles. A gente vai colocar a palavra ácido, o nome do elemento e finalizar com hídrico. Então, eu coloquei alguns exemplos para ficar mais fácil. Eu tenho HF. O meu F é o flúor, que é o nome do meu elemento. Então, para eu dar a nomenclatura desse HF, eu vou colocar ácido, flúor, que é o nome do meu elemento, e finalizar com hídrico. Aí eu tenho mais um exemplo, que é o HCl. O Cl é o que? É o meu cloro. Então, eu coloco ácido, o nome do meu elemento e finalizo com hídrico. Então, HCl é meu ácido clorídrico. Eu tenho HBr, que também segue a mesma regra, que é meu ácido bromídrico. Eu tenho HI, que é meu ácido iodídrico. O H2S, que é meu ácido sulfídrico. E o HCN, que é meu ácido cianídrico. E eu também quero que vocês pensem, nesses exemplos de hidrácidos que eu dei para vocês acham que isso se encaixa no cotidiano de vocês? Então, eu trouxe um exemplo e eu quero que vocês pensem em mais exemplos. Eu trouxe o HCl, que ele está presente no nosso estômago. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os oxiácidos. Os oxiácidos, eles são aqueles ácidos que apresentam oxigênio. Ele é muito importante na hora de vocês realizarem a nomenclatura que vocês olhem para a fórmula do nosso ácido e observem a quantidade de oxigênio que está presente, porque a quantidade de oxigênio vai ser crucial na hora de vocês realizarem a nomenclatura. Então, como que eu realizo a nomenclatura de um oxiácido? É muito importante vocês. Essa nomenclatura, ela vai ser realizada mais facilmente se vocês pegarem os ácidos padrão de cada família. Então, eu trouxe aqui para vocês. Da família 17, eu tenho o HClO3, que é meu ácido clórico. Na família 16, o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Na família 15, o HNO3, que é o ácido nítrico. O H3PO4, que é o meu ácido fosfórico. E na família 14, o meu H2CO3, que é meu ácido carbônico. Então, como que eu realizo a minha nomenclatura? Ela tem uma regrinha. Eu dou o nome do meu ácido padrão. Então, eu coloco a palavra ácido, o nome do meu elemento e finalizo com ico. Por exemplo, ácido clórico. Ele tem 3 oxigênios. E se eu tiver um átomo de oxigênio a mais? Então, eu coloco a palavra ácido, o prefixo per, o nome do elemento, e finalizo com ico. E se eu olhar novamente para o meu ácido padrão e eu observo que esse ácido que eu quero dar o nome, a nomenclatura dele, ele tem um átomo a menos de oxigênio. Então, eu coloco ácido, o nome do meu elemento e finalizo com oso. E se eu pego o meu ácido padrão e observo que ele tem 2 átomos a menos de oxigênio, então eu coloco a palavra ácido, o prefixo hipo, o nome do meu elemento e finalizo com oso. Então, pessoal, eu quero que vocês pensem também, né? Eu já coloquei aqui um exemplo do oxiácido que está no nosso cotidiano, gente. O ácido fosfórico, presente na família 15, ele está presente no nosso refrigerante. Então, eu também quero que vocês pensem em mais alguns exemplos. Agora, para ficar mais fácil, eu coloquei exemplos
da nomenclatura dos oxiácidos para vocês visualizarem de uma melhor forma. Então, como exemplo, eu pego aqui o meu ácido clórico, que é o HClO3. Então, como que eu dou a nomenclatura dele? Eu coloco a palavra ácido, o nome do meu elemento, que é o cloro, e finalizo com ico, ácido clórico. E se eu tiver o HClO4, ele tem um átomo a mais de oxigênio do que o meu ácido padrão. Então, eu coloco ácido, o prefixo per, o nome do elemento e finalizo com ico. Então, é o meu ácido perclórico. E se eu tiver agora o HClO2, ele tem um átomo a menos de oxigênio que o meu ácido padrão. Então, eu coloco ácido, o nome do meu elemento, e finalizo com oso, que é o meu ácido cloroso. E se eu tiver agora o HClO, que ele tem 2 átomos de oxigênio a menos do que o meu ácido padrão, então eu coloco ácido, o prefixo hipo, o nome do meu elemento e finalizo com oso, que é o meu ácido hipocloroso. Então, na família 15, é o meu ácido nítrico, que é o HNO3, que é meu ácido padrão. E se eu tiver o HNO2, ele tem um átomo a menos de oxigênio do que o meu ácido padrão. Então, eu coloco ácido, o nome do meu elemento, e finalizo com oso, que é meu ácido nitroso. E agora o ácido fosfórico, que é o meu H3PO4, que também é meu ácido padrão. Se eu tiver agora o H3PO3, que ele apresenta um átomo a menos de oxigênio do que o ácido padrão, coloco a palavra ácido, o nome do meu elemento, e finalizo com oso, que é o meu ácido fosforoso. E se eu tiver agora o H3PO2, coloco ácido, prefixo hipo, o nome do meu elemento, e finalizo com oso, ácido hipofosforoso. Agora, na minha família 16, eu tenho o ácido sulfúrico, que é meu ácido do padrão, que é o H2SO4. E se eu tiver o meu H2SO3, que tem um átomo a menos de oxigênio do que o meu ácido padrão? Então, ácido, o nome do elemento, e finalizo com oso, que é meu ácido sulfuroso. E na família 14, eu só tenho o meu ácido padrão, meu ácido carbônico, que é o H2CO3. Essas aqui foram as referências que eu utilizei, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula, que dê para vocês compreenderem e muito obrigada.